mas hoje minha carteira ela tá mais de 80% em Bitcoin. Então, deixe-me raciocinar de trás para frente. Eu acho que em menos de 50 anos, o Bitcoin valerá 43 milhões de dólares. Por moeda. São assustadores. O Bitcoin é dinheiro digital, é algo que todo mundo precisa, ninguém pode parar, mas muita gente, a maioria não entende. Preste bem atenção, pois este vídeo pode realmente mudar sua vida financeira. O que Bruno Perini, Robert Kiyosaki e Michael Saylor têm em comum, além de serem ricos, possuírem grandes quantidades de Bitcoin, eles entendem a importância dele. Todos eles entenderam o jogo do dinheiro. E se você entender também, sairá de uma vida que basicamente é pagar contas e sobreviver. Estamos em um momento crucial, em que, na minha opinião, você não pode deixar passar. Pois além do Bitcoin estar prestes a ter uma valorização incrível, quanto mais tempo você demora para entender e comprar Bitcoin, pior será. Pois passarinho que acorda cedo, bebe água limpa. Em um mundo onde governos imprimem quantias cada vez maiores de dólar, euro e reais e despejam no mercado o seu dinheiro real, dólar ou euro, ou qualquer moeda fiduciária que seja, valem cada vez menos, enquanto o Bitcoin vale cada vez mais. Ouça com atenção no que esses 3 milionários têm a dizer. Pensa. Bom, é sempre complicado, né? O Warren Buffett, ele fala que o espelho retrovisor é muito mais nítido do que o para-brisa. Então, falar daquilo que vem à frente é difícil, até porque a gente quer fazer previsões para um sistema que reage à previsão. Isso é tremendamente complicado. Se eu tô com uma alocação desequilibrada na carteira, já adiantando, eu postei isso no Instagram outro dia, causou um pouco de choque a muitas pessoas, mas hoje minha carteira ela tá mais de 80% em Bitcoin. Caramba, E por fiquei que em choque agora também. Pois é, e por que isso aconteceu? Porque lá atrás, quando eu conheci o Bitcoin, era quase nada, depois eu aumentei para 5. Aí na época da pandemia, nós tivemos ao mesmo tempo 3 eventos que foram muito relevantes. Primeiro, aconteceu o halving, que vai acontecer agora, novamente em abril, né? A cada mais ou menos 4 anos, a cada 210 mil blocos do Bitcoin, e um bloco a cada mais ou menos 10 minutos, então dá uns 4 anos, você tem a recompensa caindo pela metade dos mineradores. Então tinha acontecido isso. A gente tinha também muito dinheiro sendo colocado no mundo, a oferta monetária crescendo pra caramba, e taxas de juro que estavam em 0 ou muito próximas de 0, inclusive aqui no Brasil 2%. Então lá eu elevei minha alocação de 5 para 20%. E aí esse 20 ele começou a virar 40, 60, ele foi dobrando e eu queria vender. Só que eu perdi a janela boa de venda no último ciclo. Então eu falei, cara, eu vou segurar um pouco. Eu também ganhei mais dinheiro, aumentei mais em outras áreas, o Bitcoin caiu pra caramba depois. Então ele voltou para um patamar mais comportado. Só que eu fui comprando mais durante aquele período do final de 2021, em que a gente teve uma série de eventos horríveis pro Bitcoin, culminando com a quebra da FTX, né? A FTX. Lembro. Por conta de uma fraude. No final aquilo acabou virando um esquema Ponzi, digamos assim. E com aquilo o Bitcoin caiu a 16 mil dólares. Eu comprei bastante naquela época. Cheguei aos 20%. Só que ultrapassei um pouco aquilo. No final aquilo foi crescendo e hoje o que a gente tem é que ele tá ocupando quase 80%. Eu fui comprando mais depois. Porque eu acho que esse vai ser um ano excepcional. Só que eu friso pro pessoal que tá assistindo, e é uma frase do Mises, que o homem rico ele pode se dar o luxo de adotar caminhos insanos por muito mais tempo do que aquele que não é rico. Esse é um ponto. Você falou, poxa, o Bitcoin é uma moeda, né? Muita gente discute isso. Eu vejo ele muito mais como uma possível reserva de valor, que é um dos componentes da moeda. Porque para ser moeda, você tem que ter 3 funções. Você tem que ser um meio de troca, uma unidade de conta e uma reserva de valor. E eu não faço troca com o Bitcoin. Fazer conta com ele, de você precificar alguma coisa em Bitcoin é muito difícil. Então não dá para fazer conta com algo que é tão volátil, é mais difícil. Agora, dá para você comprar Bitcoin e manter aquilo guardado e daqui a 10 anos aquilo ter preservado seu poder de compra? Dá. Provavelmente vai ter aumentado muito seu poder de compra, inclusive, se o futuro ele seguir a tendência que a gente viu no passado. Pode ser até com muito menos força, mas só de acompanhar essa tendência é o que poderia acontecer. Então, é quase que um ouro turbinado. Então sim, a oferta e a demanda ou escassez estão aumentando. Então é por isso que fica mais claro quanto mais longe vai, em comparação com o dólar americano. Se podemos imprimir 10 milhões hoje, eles imprimirão 20 milhões amanhã, sabe? Então, esse é o problema com o dinheiro em espécie. Então, deixe-me raciocinar de trás para frente. Eu acho que em menos de 50 anos, o Bitcoin valerá 43 milhões de dólares. Por moeda.
por moeda. E qual é como você calcula isso? Sim, vamos nisso. A maneira como você olharia para, digamos, um investimento no Vale do Silício, se eu estivesse te apresentando o Uber, você sabe. Há cerca de 15 a 20 anos atrás, no Vale do Silício, eu diria, ei, Robert, tenho essa maneira de chamar um carro pelo seu telefone. E você diria, eu gosto de táxi. Eu respondo, sim, como um táxi, mas é melhor, é mais conveniente. É Uber. Você fica tipo, ok, Mark, quanto vale? Eu digo 100 milhões. Você fica tipo, o quê? Onde você tirou 100? Melhor. Bem, Robert, a indústria de táxis é assim de grande. A indústria de limusines é assim, o compartilhamento de vans é isso. Se eu conseguir 5 ou 10% desses, chego a 100 milhões. Então, é mais ou menos assim que se olha para isso. O mercado está sendo disruptivo. O Bitcoin vai ser muitas coisas, mais do que sabemos hoje em dia, mas o que sabemos agora é que ele compete como reserva de valor. Então, está competindo contra o próprio valor. Então, quais são os ativos de reserva de valor? Ouro. Temos cerca de 14 trilhões com Goldman Sachs e JP Morgan. Eles indicaram que isso ultrapassará o ouro em algum momento. Então, isso dá aproximadamente 14 trilhões. Sabemos que os ricos também guardam suas riquezas em carros, obras de arte, colecionáveis, coisas assim. E isso dá mais ou menos 25 trilhões. Lá, sabemos que as pessoas guardam suas riquezas, não em dólares, mas no mercado de ações. 320 trilhões de dólares ali. Sabemos que as pessoas guardam sua riqueza, seu valor em imóveis. Há cerca de 350 trilhões de dólares ali. Sabemos que as pessoas guardam suas riquezas em títulos. Há 300 trilhões lá. Sabemos que as pessoas guardam suas riquezas, algumas delas em moeda fiduciária, cerca de 120 trilhões de dólares lá. E sabemos que as pessoas guardam em contas bancárias no exterior, há cerca de 30 a 40 trilhões de dólares lá. Se somarmos isso, chegamos a cerca de 900 trilhões de dólares. E se eu pudesse... Agora, se nós... Uma das coisas que tive que me adaptar é pensar em dólares versus Bitcoin. Isso demorou muito porque eles simplesmente imprimem mais dólares. Quero dizer, nossa relação dívida sobre produto interno bruto agora é de 135. Eles estão imprimindo $1 trilhão a cada 90 dias. loucura, e não é bem assim, cara. quer dizer, como você mede dólares e centavos e todas essas coisas. É por isso que eu estou no Bitcoin, porque são 21 milhões. É só isso. Em uma entrevista esclarecedora com o bilionário da inteligência financeira e entusiasta do Bitcoin, Michael Saylor discutiu o que ele vê acontecendo com a transição para um sistema monetário digital e o que ele acredita fazer de um indivíduo uma pessoa financeiramente inteligente. Mesmo com a aprovação do ETF e muitas outras empresas abrindo sua perspectiva sobre o Bitcoin, Saylor acredita que ainda estamos no início do processo de adoção e que pode levar uma geração. Saylor comparou o Bitcoin à eletricidade. Embora nosso mundo não possa viver sem eletricidade, houve um tempo em que o pensamento sobre eletricidade não foi bem recebido. Segundo Saylor, levou uma geração para que a eletricidade fosse universalmente aceita como parte da vida cotidiana. E agora é a base de nossa sociedade. Saylor acredita que na próxima geração, o Bitcoin será tão difundido e universalmente aceito que será a base de nossa sociedade, semelhante ao Google, Facebook e Amazon. Saylor também explicou o que ele acredita fazer de um investidor inteligente, destacando alguns conceitos-chave como inflação, entendendo o que realmente é o dinheiro, entendendo crédito versus dinheiro, propriedade e risco. Saylor acredita que se você não entender esses conceitos em um nível fundamental, então você será pobre, não importa o que faça. Vamos ouvir o que Saylor tem a dizer. Acho que você deveria pensar numa onda de choque quando o avião está voando mais devagar que a velocidade do som. O ar pode se comunicar com o ar à frente e atrás dele. O ar se desvia e você tem um fluxo laminar e é silencioso. Quando o avião ultrapassa a velocidade do som, ele está quebrando isso. Barreira de velocidade e agora o ar não consegue sair do caminho, há um estrondo sônico e há muito barulho e turbulência. Então, quando você avança rapidamente pela sociedade, pela civilização, muita gente é atingida por uma nova ideia para a qual não estão prontos. E assustador, e é confuso, e assim... Na minha experiência, os melhores investimentos, Apple, Amazon, Facebook, Google, são investimentos de que todo mundo precisa, ninguém pode parar, mas ninguém entende. E elas são assustadores. O Bitcoin é dinheiro digital, é algo que todo mundo precisa, ninguém pode parar, mas muita gente, a maioria, não entende. Não é diferente dos primeiros 5 anos da eletricidade.
Sabe, alguém inventa a eletricidade e vem até você e diz que quer colocar eletricidade na sua casa. E você diz, bem, meu vizinho colocou na casa dele e a casa pegou fogo. E o prefeito diz que vamos aprovar uma lei tornando ilegal a instalação elétrica nas casas para não incendiar os prédios. E então alguém diz que a eletricidade é perigosa, vai matar a todos e causar câncer. E em algum momento eles percebem que a eletricidade é uma tecnologia complicada. Mas a vida é melhor com eletricidade em sua casa e na cozinha. E eletricidade nos seus hospitais, e eletricidade nos seus escritórios. Isso não aconteceu em 5 anos, aconteceu, levou 30 anos, levou uma geração inteira. E é isso que acontece com nova tecnologia e mudança de paradigma. Estamos falando de dinheiro digital. Sabe, meu pai ignorou os primeiros 20 anos da revolução da internet e ele não queria um iPhone e não queria um computador. Mas então, em algum momento, nós conseguimos para ele uma televisão de tela grande. E demos a ele um dispositivo portátil, pelo qual ele podia falar com o YouTube e pedir qualquer coisa que quisesse assistir na TV. E quando ele pôde falar e o YouTube deu a ele seus programas de TV e músicos favoritos e ele pôde viajar pelo mundo, por um YouTube, ele começou a amar tecnologia. Esses ETFs tornaram 100 vezes mais fácil comprar Bitcoin. E todo dia de 50 a 100 milhões de dólares em capital estão indo de analógico para digital. E pessoas estão comprando isso que nunca tocariam. Mas sabe, quando a Apple integrar o Bitcoin ao iPhone, isso fará sentido. Torna 1000 vezes mais fácil. Quando a Microsoft e o Google o incorporam ao Android ou ao Microsoft, isso facilita. Sim, está tudo acontecendo. Se gostou, deixe o like e comente se já investe em Bitcoin. Também este próximo vídeo irá contribuir nos seus investimentos. Basta clicar.